Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu consegui a minha bolsa de estudos para fazer um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade da Louisiana State University, conhecida como LSU. Então, se você tem interesse, tem um sonho de estudar fora, fazer um mestrado ou um doutorado com bolsas de estudos, nesse vídeo eu vou te mostrar dicas práticas, informações importantes e até mesmo um grupo que pode compartilhar com vocês bolsas do mundo inteiro. Bom, gente, muita gente acha que é impossível estudar fora, principalmente nos Estados Unidos, por conta da conversão do real, da moeda, né, do Brasil com o dólar, e fica inviável estudar fora, mas na verdade existe sim uma possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos, e essas bolsas de estudos, elas são oferecidas pela própria universidade, para doutorado, para mestrado, e essas bolsas, elas são chamadas de assistantships. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou explicar para vocês basicamente as bolsas que são oferecidas pela universidade. A gente tem a bolsa de Teaching Assistantship, que é a conhecida como TA, né? Que você ajuda em aulas, você pode corrigir trabalhos, dar monitorias ou até mesmo ministrar aulas introdutórias. Também temos a bolsa de Research Assistantship, que é a RA, conhecida como a sigla RA, e aí você trabalha com pesquisa em um projeto como professor e ele está diretamente ligado à sua área de estudo de mestrado ou de doutorado. A gente tem também a bolsa geral, que é a Graduate Assistantship, conhecida como GA, que é uma função mais administrativa que ajuda os departamentos, como bibliotecas, centros acadêmicos. No meu caso, a minha bolsa da LSU, ela é de GA, né, que é Graduate Assistantship, e eu vou ajudar a monitorar o site da universidade, as redes sociais, postar eventos da minha área de arquitetura, vou também cuidar dos laboratórios de arquitetura, né, dar assistência aí. Então, isso foi o que eu recebi na minha carta de Graduate Assistantship. E o importante vocês saberem que essa bolsa, ela acontece por causa de uma troca de trabalho. Então, em troca desse trabalho, a universidade cobre a sua mensalidade, né, chamado de tuition waiver, e ela te paga um salário mensal chamado de stipend. E no meu caso, por exemplo, a bolsa ela cobre para 9 meses de curso de mestrado, que é o período letivo, e no verão, no summer, eu tenho que me virar com trabalhos ou projetos para garantir outra renda, desde que seja conversado com a universidade, com os professores, ou também tenho a opção de voltar para a minha cidade natal no período de férias. Uma coisa muito importante de se pesquisar é o custo de vida da cidade da onde você vai morar. O stipend, que é o salário que você vai receber, ele varia de acordo com estado para estado. Porém, em algumas cidades, esse stipend que você vai receber, ele já é ajustado conforme o custo de vida. Por isso, antes de aceitar a bolsa, veja o custo de moradia, para se locomover, para comer naquela cidade, porque isso pode trazer uma total diferença na sua experiência. Então, aqui nesse site, ele explica todas as informações. Então, é importante você quando você for pesquisar a universidade que você tem interesse em estudar, você vê essa parte de assistantship, como você pode se inscrever, se é uma aplicação separada, se é uma aplicação junto com a aplicação para o seu mestrado, doutorado, se precisa ter uma entrevista. Cada universidade tem o seu critério. Então, você precisa entrar no site da universidade e se informar. É importante lembrar também que, mesmo ganhando a bolsa, alguns gastos são por nossa conta. Então, a gente também tem que se planejar financeiramente com a nossa passagem aérea, com a taxa do visto, que é a famosa SEVIS. Então, a gente tem que pagar a taxa SEVIS, que é o do visto F1, né? Se a gente for com o visto F1, ou se a gente for com o visto J, tem que pagar uma outra taxa também. Tem que pagar mais uma taxa para quando você reserva, né, uma entrevista no consulado. Você tem que pagar suas traduções juramentadas dos documentos, a impressão desses documentos, o deslocamento até o consulado, vacinas que são obrigatórias e que às vezes não são, o SUS às vezes não cobre, você vai ter que fazer ela num laboratório particular. No meu caso, eu fiz 2 vacinas no laboratório particular que não era fornecida pelo posto de saúde aqui perto da minha casa, e também um teste negativo de tuberculose que era obrigatório de fazer.
E é claro, né, quando você viaja, a sua moradia no início, a alimentação, tudo, né, antes de você receber o seu primeiro salário também vai ser custeado por você. Eu também vou mostrar aqui para vocês que existe um Instagram onde são compartilhadas opções de bolsas para o mundo todo e também um grupo no Telegram onde também são compartilhadas bolsas no mundo todo. Nesse grupo do Telegram é misturado com doutorado, mestrado e diversos países. Eles postam as universidades que estão disponibilizando a bolsa com o link, você clica e aí você pode entrar para saber mais informações. Eu vou deixar também o nome desse grupo aqui na descrição, porque se você tem interesse em estudar nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em qualquer outro lugar do mundo, esse grupo é super interessante para você ficar dentro das bolsas que estão disponíveis e quem sabe aí angariar uma oportunidade. Eu quero também deixar claro que existem outros tipos de bolsas, que são as bolsas aqui do Brasil, onde você pode se inscrever também, que é a Brasa, é a Fulbright, é a Fundação Estudar, e também uma outra que chama Garcia Family. Essas são as bolsas que eu conheço e que também eu me inscrevi aqui no Brasil para ter uma ajuda de custo. Algumas dão uma ajuda de custo para você nesse começo, como por exemplo, custear a passagem, custear o visto, custos que às vezes você não tem esse dinheiro sobrando e você precisa aí de uma bolsa para ajudar nesses gastos que você vão ter como estudante internacional. E tem bolsas também que cobrem 100% do curso. Por exemplo, às vezes você quer ir para uma universidade e você não conseguiu uma bolsa ou não tem a possibilidade de uma bolsa. Existem esses tipos que eu falei, podem custear até 90%, 100% da tua bolsa também, mas é bem mais trabalhoso de se conseguir, bem mais concorrido. Bom, gente, eu também vou compartilhar com vocês aqui o PDF que garante a minha bolsa de estudos, né, de Graduate Assistantship. Nesse PDF ele fala quais são as minhas funções, quantas horas que eu vou trabalhar na universidade, porque o visto F1 você só pode trabalhar na universidade, que no caso seria esse Graduate Assistantship, que é onde eu vou ganhar a bolsa. No verão, se eu for trabalhar, eu ou posso trabalhar como o meu OPT, né? Que seria o estágio que eu teria que solicitar também para o departamento de arquitetura. E a princípio, eu já passei pelo processo da bolsa e o processo também de admissão do mestrado. E eu estou indo tirar o meu visto, né? Então, separei aqui toda a minha documentação necessária para tirar o visto. Vou mostrar aqui até algumas para vocês, porque são muitos documentos que eu imprimi, são necessários, né? Aqui, no caso, o meu I-20. O I-20, ele é um formulário emitido pela própria universidade, que é onde você vai poder tirar o teu visto F, e aí que informa que a universidade está te oferecendo uma bolsa de assistantship, daí ela informa nesse 20 que ela ofereceu a bolsa para você e que você não vai precisar comprovar praticamente nada, né, para viver lá, porque você também vai ganhar o stipend, que é esse salário. Esse daqui é a taxa SEVES, que eu falei para vocês, que é uma taxa que você paga do seu I-20. Esse daqui é o meu DS 160, que é um formulário que eu preenchi lá no consulado, online, para marcar o agendamento no consulado também. E aí também paga uma taxa que chama MRV, desse DS 160. Em torno esses dois documentos, as duas taxas, a SEVES e a MRV, deram R$ 3.000, tá? Convertendo com o dólar em 2025. O meu comprovante de agendamento também. Estou levando a minha carta de aceite da universidade. Aqui fala sobre a minha bolsa de Graduate Assistantship e descreve o salário que eu vou ganhar, quantas horas eu vou trabalhar e qual vai ser a minha função. Também estou levando um comprovante do meu banco, do que eu tenho guardado no banco, para comprovar as minhas despesas pessoais nesse primeiro mês, e também a passagem aérea, né?
caso eles perguntem. Aqui o meu diploma também, junto com a minha tradução juramentada, onde eu tive que pagar para fazer essa tradução. Minha CNH, né, meu RG, as minhas vacinas da Covid e vacinas desde quando eu era criança. E aqui você precisa também comprovar um vínculo com o Brasil, que seria um IPTU, né, uma conta de água, uma conta de luz, se você tem um imóvel, qualquer coisa que comprove que você tem um vínculo aqui no Brasil, é necessário para você tirar o seu visto, né? Eu também estou levando aqui as vacinas que eu falei para vocês, que eu tive que atualizar. Então, atualizei minhas vacinas e fiz meu teste negativo de tuberculose, preenchi o formulário da universidade, carimbada por um médico daqui. Todos os meus documentos também, que seriam meu RG, a minha carteira do CAL, né, que eu sou afiliada do CAL, meu cartão do banco, meu CPF, título de eleitor. Aqui também as minhas vacinas da Covid, meus comprovantes de título, meu comprovante de que eu votei, né? Meus passaportes, antigo e atual, tem que levar os dois. Que mais? E esse daqui é da UES, que a UES ela é uma, como eu posso dizer, um serviço online onde você envia seu diploma e o seu histórico escolar para eles e eles convertem na nota americana, que é o GPA, e eles validam essa documentação. Não são todas as universidades que pedem essa validação pela UES ou qualquer outra plataforma de validação do seu diploma, né, das suas notas. Mas eu contratei o serviço deles, né, pela UES, e estou levando tudo isso documentado lá para o consulado para tirar meu visto. Mas o foco desse vídeo ainda é bolsa de estudos. Mas assim, não vamos tirar o foco desse vídeo, que o foco ainda é a bolsa de estudos, é que eu ainda estou no processo para tirar o meu visto. Também vou compartilhar mais vídeo com vocês sobre como tirar o visto, como que funciona esse processo. Se você tem dúvida de como preencher seu DS 160, documentações que você precisa levar, ou qualquer outra dúvida que você tiver nesse processo, pode deixar aqui nos comentários. Posso fazer outros vídeos também informativos sobre bolsas ou qualquer outra dúvida a mais que vocês tenham aí. Se você tem esse sonho de estudar fora, seja mestrado ou doutorado, não deixe de curtir esse vídeo e me seguir.